Nesta época, foi eleito presidente da Associação Nacional dos Médicos Residentes. Foi eleito deputado distrital em 1990, na primeira legislatura da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e 3 vezes eleito deputado federal em 1994, 98 e 2002. Em 2006, foi nomeado pelo presidente Lula para o cargo de ministro dos Esportes, de onde só saiu para se candidatar ao Senado Federal. Em outubro de 2007, foi convidado a assumir a diretoria da Anvisa, onde trabalhou até abril de 2010. Em 31 de outubro de 2010, Agnello foi eleito governador do Distrito Federal, com 66,1% dos votos válidos. Bom dia, atual governador Agnello Queiroz. Bom dia. Vou começar essa sabatina perguntando ao senhor o que representa a participação deste evento aqui no Jornal de Brasília. Primeiro, bom dia, quero parabenizar o Jornal de Brasília, todos os internautas, por essa iniciativa que considero muito positiva, que contribui com a nossa democracia. Cumprimentar também o Guzmão, Brito, Milena, e dizer que essa é uma oportunidade de ouro para debatermos a nossa cidade, não só a situação atual, mas também o futuro, as propostas, né, dos candidatos e para mim, particularmente, considero uma oportunidade fantástica, porque como eu peguei o governo numa situação muito delicada, todos se lembram, peguei um governo depois de uma grave crise institucional, política, moral, estava a nossa cidade envergonhada, desacreditada, e chegar até hoje, a nossa cidade arrumada, a casa arrumada, apresentamos Brasília para o mundo inteiro nesse período agora da Copa, recebemos 633 mil turistas, quase 200 mil estrangeiros, foi uma das cidades que mais recebeu turista do Brasil e do mundo. Tivemos a divulgação da nossa cidade para o mundo inteiro, elogiada no mundo inteiro, inclusive pelo principal jornal norte-americano, o The New York Times, fez uma página inteira sobre Brasília, com elogios rasgados sobre essa cidade, e a surpresa do mundo que o Brasil tem uma cidade linda, organizada, funcional, um povo hospitaleiro, carinhoso. Foi uma demonstração maravilhosa. Essa imagem que refletiu, inclusive, na pesquisa feita pelo Ministério do Turismo, que 96,3% dos turistas que compareceram em Brasília declararam que querem voltar à cidade. Isso, para nós, é a maior demonstração prática da aprovação da cidade por todos que aqui compareceram, e inclusive os estrangeiros. Mas mais do que isso, para nós o mais importante, o mais significativo foi o orgulho do brasiliense de apresentar essa cidade para os turistas. Assim como eu tive o orgulho de receber aqui chefes de Estado, como o presidente da Colômbia, como o príncipe Harry, todas as pessoas de autoridades que circularam no período da Copa, e com orgulho eu apresentei essa cidade. Cada brasiliense trouxe aqui um parente, um amigo que veio visitar, que veio para a Copa e percorreu a cidade com muito orgulho da sua cidade. Essa é a imagem que nós queremos para a capital do nosso país. Agora, como foi essa trajetória de uma situação, 3 anos que a cidade estava nas páginas policiais e hoje está nas páginas internacionais? É isso que nós queremos debater com vocês, com a sociedade, mostrar tudo que eu fiz, porque agora que eu vou mostrar, porque eu só trabalhei, de forma incansável, era 19 a 20 horas por dia de trabalho, e eu vou ter oportunidade agora que a democracia nos permite isso, e iniciativas como essa do Jornal de Brasília, que permite debater com mais liberdade, que a gente possa tratar aqui de cada tema, não só do que fez, mas sobretudo do que nós vamos fazer para a nossa cidade. A pergunta agora é do Paulo Guzmão, editor-chefe do Jornal de Brasília. Bom dia, governador. Em nome da equipe do Jornal de Brasília, agradecer a sua participação, o seu tempo aqui conosco. E a minha primeira pergunta é muito simples. Por que o brasiliense deveria reconduzir o senhor ao governo no ano que vem? Essa pergunta é muito boa, Paulo, porque nós começamos um trabalho, esse trabalho está em curso. O que fizemos até agora, que não é pouco, eu quero deixar isso bem claro para a nossa população. Esse trabalho que nós fizemos dedicado em todas as áreas nós demos respostas, todas as áreas nós enfrentamos. Nós fizemos um governo de mudança, nós fizemos um governo que mudou as políticas públicas no Distrito Federal. Exemplo, a política de transporte
o transporte coletivo nunca foi a prioridade, passou a ser agora. Enfrentei, e vamos debater aqui, o que foi feito na área do transporte. A política de saúde era voltada para hospitais, ponto-socorro. Estou mudando esse modelo para um modelo de atenção básica, que são as equipes de saúde da família, uma rede de urgência e emergência. A educação, nunca deram prioridade para a educação infantil. Eu estou fazendo agora para universalizar o acesso à creche dessa cidade. Só tinha uma creche pública em 50 anos. Eu já entreguei 28. Já entreguei muito mais do que foi entregue em 50 anos, já fiz isso. Na saúde, eu entreguei mais UTIs do que os 50 anos anteriores da cidade. Então, eu já fiz em cada área dessa de habitação popular, muito mais desse período agora do que nos 50 anos anteriores. Já entreguei, eu vou entregar mais apartamentos do que foi entregue o lote seco, com escritura e infraestrutura toda. Então, veja bem, todas as áreas, eu já fiz mais do que qualquer governo anterior e desafio qualquer um deles a dizer que eu falo, tal área, pelo menos tal área, eu fiz mais do que ele. Eu estou desafiando qualquer um deles. Falo, não, nessa área aqui, em diminuição de desigualdade, eu fiz mais, que era 10% de miséria e de pobreza, tem uma pobreza nessa cidade, eu reduzi para menos que 3%. De alfabetização, reduzi para 2% e ganhei o selo de a única cidade do Brasil que tem um selo de cidade território livre do analfabetismo. Foi agora, nesse período. Entretanto, esse projeto está em curso. Esse projeto não pode ser interrompido. Se para entregar essas creches todas, eu preciso continuar esse trabalho. Eu estou entregando 6 UPAs, mas vou fazer 14. Eu preciso desse tempo para entregar as 14 UPAs e organizar esse sistema de saúde. Se eu entreguei um BRT, que é o Expresso DF Sul, Gama Santa Maria até o plano piloto, eu preciso de mais esse período. Com mais 2 anos e meio, eu entrego o Expresso Norte, que é de Planaltina até Sobradinho até o plano, eu entrego o Expresso Sudoeste de Ceilândia até o plano, eu entrego o Expresso Oeste de Ceilândia até o plano, eu entrego o Expresso Sudoeste, que é a Estrada Parque do Bandeirante, e as obras do metrô de 6 quilômetros, que eu já tenho o dinheiro já assinado, contratado com a Caixa Econômica, já fiz projeto básico, executivo, licença ambiental, toda essa parte preparatória, eu preciso desse tempo para poder entregar 6 quilômetros de metrô e ainda ir buscar mais 5 quilômetros até o final da Asa Norte, que eu tenho certeza que pela minha relação com o governo federal e por tudo que eu consegui de bilhões para essa cidade, eu vou conseguir mais os 5 quilômetros até o final da Asa Norte e levar o metrô para integrar com o BRT Norte, que vem de Planaltina, até o final da Asa Norte. A integração dessa política. Portanto, eu preciso desse tempo para concluir um projeto que está em curso, que eu só entreguei, apesar de ter entregue mais do que qualquer governo anterior, em qualquer área, eu ainda vou entregar mais 3 vezes mais, continuando esse projeto. Essa é a razão de ser da minha candidatura, porque se fosse uma coisa do ponto de vista individual, pessoal, é evidente que eu dei contribuição para a minha cidade, que eu amo profundamente, que eu, né, o que aqui eu fiz a opção de criar meus filhos, né? Enfim, então, essa é a cidade que eu amo. Peguei numa situação dramática, a população fez esse gesto de confiança no momento mais difícil da nossa história, de me dar uma atribuição dessa, e Deus, eu não tenho dúvida que foi uma bênção de Deus se acontecer isso. Então, teoricamente, eu teria dado minha contribuição para a minha cidade. Estou deixando uma cidade com o maior orçamento da sua história. Eu estou deixando a minha cidade, aqui neste momento, com o menor desemprego da sua história, menor desigualdade, menor analfabetismo, com os serviços públicos enfrentados. Quer dizer que está resolvido, porque tudo você tem que avançar e melhorar mais ainda. Dizer que a saúde não precisa melhorar, precisa e muito. Só que eu sei o que tem que fazer, sei onde é que está a falha atual, que é na parte do acesso de baixa gravidade, chamado baixo risco, tenho que oferecer mais serviço e com mais um tempinho eu consigo completar essa atividade, eu consigo completar. Então, se eu preciso entregar as 100 mil unidades habitacionais que está em construção, enfim, essa é a razão de ser. E por isso que eu deixei de analisar um aspecto pessoal e eu acho que uma interrupção de um projeto desse para constituir um novo governo, para vir alguém que nunca administrou nada, que não conhece nada, para começar a aprender, né? Para fazer isso e interromper um projeto com a velocidade que está hoje, não é justo com a nossa cidade. Então deixa de ser uma coisa pessoal, de querer ser governador por ser, etc. Outro que já passou aqui, já passou por aqui, não fez, vai fazer agora.
Se tivesse feito, tinha feito, mas não fez. Vai fazer agora? Enfim, então eu acho que esse é o motivo principal e a razão de ser que me anima muito, que me dá energia, que me dá força para poder enfrentar todas as dificuldades, todos os obstáculos, inclusive a não divulgação de tudo que eu fiz. E Deus quis que nesse período agora da eleição a gente tenha oportunidade como essa que eu estou tendo aqui para discutir justamente o que já foi feito para essa cidade e, sobretudo, o que vai ser feito para essa cidade. Pergunta agora é de Eduardo Brito, editor de política do Jornal de Brasília. Bom dia, governador. Bom dia, os internautas e telespectadores. Governador, agora dentro desse quadro, como é que o senhor interpreta os índices de rejeição que tem sido mostrado a cada pesquisa, né? O senhor fica sempre o mais rejeitado dentre os candidatos ao Buriti. Senhor Brito, eu acho o seguinte, que nós passamos um período muito crítico da nossa política aqui de descrédito com o que aconteceu no passado recente. Foi a maior crise da nossa história, foi o que aconteceu aqui. Imagine, nós tivemos um governador preso, o primeiro governador preso no exercício do mandato da história do Brasil. Isso não é pouco. Isso não é pouco, isso é dramático. Eu que era adversário, eu firo por isso, eu que era adversário, você sente tristeza profunda, vergonha de ser a capital do país, está sendo administrada, descobre um esquema de uma quadrilha que passa pelos poderes da Câmara Legislativa, o Tribunal, Ministério Público, né, instituições ilibadas, instituições com grande credibilidade, abalada por um esquema desse. Então, é evidente que a população tem um ânimo sobre isso muito com reticências e com razão. Eu dou razão, inclusive. Dou razão, porque isso desanima, isso envergonha, isso entristece, as pessoas ficam céticas, querem resultado, querem mais, com razão, esse é o aspecto positivo, e cabe a nós, o gestor, fazer e mostrar que fez, né? E eu pouco mostrei que fez, Beto, eu pouco mostrei. Essa é uma das razões, porque eu não tenho dúvida, com a execução que eu fiz nessa cidade, né, de arrumar casa, resgatar a credibilidade da nossa cidade. Eu peguei aqui, para dar só um único exemplo, eu peguei a nossa cidade com inadimplência em praticamente todos os CNPJs do Distrito Federal. Até o CNPJ principal do GDF, não só das secretarias, mas do GDF estava inscrito em inadimplência, por falta de prestação de conta. Os organismos internacionais, nós perdemos completamente, porque não cumprimos nada com os organismos internacionais. Era vergonhoso, eu sentei com cada um, eu percorri cada um, o Banco Interamericano, o Banco Mundial, essa agência francesa, né? Todos esses organismos eu tive lá. Teve casos assim de, não dá nem para narrar para o nosso povo, de sentir vergonha de como
político que foi tão investigado, tão atacado, até minha família, porque como não podia atacar o meu governo, porque não tem uma área do meu governo que possa apontar que tenha uma irregularidade, que tenha um escândalo. Não pode observar se teve alguma área, se teve alguma coisa em um governo inteiro que é amplo, que é difícil de ter um problema. Não tem, aí passaram a me atacar pessoalmente e a minha família, né? E para tentar desestabilizar. Mas Deus é tão bom, que fruto desses ataques, por sorte, a Polícia Federal vinha investigando o crime organizado há mais de 10 anos, Brito. Não sonhava em ser governador, a Polícia Federal já fazia investigação no crime organizado. E as degravações do crime organizado que está à vista para qualquer cidadão, para o eleitor, para o morador do Distrito Federal, para o jornalista, está lá os diálogos dos criminosos, dizendo que não conseguia indicar aqui um gari, que não conseguiu fazer, não conseguiu entrar aqui, porque eu fiz 14 mil auditorias quando eu entrei em todas as contas do governo, eu fechei a porta para o crime, quando eles perceberam que não entrava, tentaram me derrubar. Então ninguém foi investigado, ninguém fez o que eu fiz de abrir minhas contas bancárias, fiscais, sigilo telefone por 10 anos, porque a lei exigia, poderia por 5, que a lei permite, eu botei por 10 anos. Ninguém fez isso nesse país, eu fiz, por isso tenho uma vida limpa, passada por todos esses órgãos, porque isso abrir não foi só para a CPI ou para a área política, eu abri para a Justiça, abri para o Ministério Público, para todos os órgãos de fiscalização desse país, uma vida de um político nesse país hoje, como é a minha vida. Por isso que eu tenho condições de ir para o público e enfrentar isso, inclusive o mau humor da política, o descrédito, que é ruim até, porque a política é algo, como eu disse, bom. Mas quando tem esse tipo de comportamento, é evidente que prejudica a todos que fazem política, inclusive que fazem a grande política, né? E essa cidade é o exemplo disso. E o que eu lutei pela minha cidade é para que ela, sendo a capital do nosso país, ela tenha condições de ser uma cidade, né, altiva, uma cidade que dialoga com qualquer capital do mundo, né? É uma cidade que tem um crescimento e um planejamento do seu crescimento diferente das grandes metrópoles do Brasil. Eu retomei o planejamento dessa cidade, né? Enfim, então eu preparei essa cidade para um grande crescimento para o futuro. Por isso, Paulo, para mim, ninguém mais do que eu, talvez o nosso vice-governador que compartilha comigo todo esse planejamento, etc., mas ninguém mais sabe do potencial, que é difícil até transmitir isso em toda a sua inteireza para a nossa população, do que pode acontecer com essa cidade, pelo que você planta. Eu vou dar um único exemplo para a população perceber como isso pode acontecer em outras áreas. O que aconteceu com o aeroporto de Brasília? O aeroporto de Brasília agora, há uma semana, ele passou o aeroporto de Congonhas em São Paulo. Portanto, é o segundo aeroporto em movimento do Brasil. Aí quando você olha uma coisa dessa, aí quem olha com pouca profundidade pensa que isso foi uma geração, foi por um acaso, foi por uma Copa com sucesso absoluto para o Brasília que teve isso, mas não é. Essa é uma ação premeditada, planejada, uma ação que eu tomei, que eu estou trabalhando desde 2011, que eu reduzi os impostos do querosene de avião para botar a cidade competitiva, para trazer os voos para cá, para transformar Brasília em um hub nacional e internacional, que eu batalhei para trazer voos internacionais, como o Brasília-Paris, Paris-Brasília, que agora já vai ser diário, era 3 vezes por semana, vai ser diário. Estamos trazendo outro voo agora dos Estados Unidos, mas outro voo da Europa. Conseguimos fazer esse voo Buenos Aires, Brasília e Buenos Aires, né, direto. Isso tudo é uma ação premeditada, ofensiva, porque isso para nós é a coisa mais importante da capital do país, ter um aeroporto que não seja apenas um terminal de aviões, e sim um polo de desenvolvimento econômico. Ali nós estamos autorizando hotéis, vamos autorizar indústria, vai ser um polo de desenvolvimento econômico da nossa cidade, nosso aeroporto. Teve, agora no primeiro semestre, 8 milhões e meio de passageiros, 8 milhões e meio de passageiros nesse primeiro semestre. Portanto, é esse o desafio
Esse é o desafio, Brito. Essa grandeza, é isso que nos faz, que nos estimula, que dá força, que dá energia para poder lutar por essa cidade que vai ter um grande crescimento no futuro, mas só terá esse grande crescimento saudável, sustentável, mantendo o patrimônio e a qualidade de vida, se plantarmos hoje, se planejarmos hoje. Nós estamos planejando o segundo aeroporto. Agora, eu fiz um estudo, trouxe uma empresa internacional que mais conhece de planejamento do mundo, que é a Jurong, de Singapura, que trabalhou junto com nossas equipes aqui. Nós estamos planejando já uma área para o segundo aeroporto que vai acontecer nas décadas futuras, mas só vai acontecer se tomarmos a atitude hoje de separar essa área para o futuro aeroporto. Então é isso que a cidade está sendo tratada dessa maneira. E é isso que nos estimula a enfrentar todas as dificuldades. Quem faz a pergunta agora é a repórter Milena Lopes. Bom dia, governador. Bom dia a todos. 4 anos atrás, o Jornal de Brasília pediu a todos os candidatos ao GDF, na época, para escrever uma carta de próprio punho com as propostas de campanha. No dia 1º de janeiro de 2011, quando o senhor tomou posse, nós publicamos na capa do caderno de Eleições e Política, na época, a carta, até com uma sugestão para a população ver suas promessas e cobrar o cumprimento delas. Entre outras coisas, o senhor prometeu implementar o programa Saúde em Casa e contratar 4.000 policiais. Por que o senhor não cumpriu? É o contrário, Milena. O contrário. Eu já contratei hoje em torno de 5.000 policiais, aproximadamente 5.000 policiais. 4.000 só da Polícia Militar. Contratei 1.200 do Corpo de Bombeiro. Abri um concurso para a Polícia Civil, que a Polícia Civil não faz concurso há anos. Então eu mandei para o Congresso Nacional, que essa parceria com a presidenta Dilma ajuda demais isso. Abrimos o quadro da Polícia Civil para mais 3.000 policiais civis. O Corpo de Bombeiros tinha 12 anos que não tinha concurso. Já não tinha mais soldado. Porque nesse período, quem era soldado já tinha subido de patente. É um corpo de bombeiro que não tinha mais soldado. E isso eu fiz. Essa que é a diferença, que eu fiz. Já superei essa meta, já passei dos 4.000. Pra você ter uma ideia, agora mesmo, essa semana porque tem um concurso, depois do concurso tem um treinamento em academia para depois que eles assumem. Então eles passam ainda 6, 7 meses em treinamento. E 1.056 policiais estão hoje aptos e já entrando para trabalhar na Polícia Militar. Vamos fazer duplas de Cosme e Damião, são 500 duplas que estarão espalhadas pelo Distrito Federal. Em outubro, eu chamo mais 700 policiais militares para fazer o curso de preparação. Então, essa meta está cumprida absolutamente. Vamos Saúde em Casa, que foi conhecido como Saúde em Casa, que é o Saúde da Família, né? Inclusive, os candidatos não sabem distinguir, porque não conhecem, nos debates que teve até agora, eles falam, vamos implantar o Saúde em Casa. Eles não sabem que tem o Saúde em Casa aqui, que é o Saúde da Família. É essa a concepção. Quando eu cheguei, tinha 10% de cobertura de atenção primária com Saúde da Família. Hoje já passa de 50%. Eu contratei 15.000 profissionais para o concurso público, 15.000 profissionais para o concurso público para a área de saúde. Por isso que, na sua grande maioria desses 15.000, que aí tem quase 3.000, mais de 3.000 médicos, e tem muitos os profissionais de todas as áreas que compõem as equipes de saúde da família. A grande maioria foi para a atenção primária e para as UPAs. Então, nós já conseguimos, eu tenho hoje, são 300, pouco mais, quase 350 aproximadamente, equipes de saúde da família. Esse é o maior legado, que é pouco dito, porque a atenção primária não aparece. Você nunca viu uma matéria de algum tipo de órgão de chegar, acompanhar uma equipe de saúde da família, ver como que ele visita as áreas, que uma equipe de saúde da família dessa, eu já fiz 9 clínicas da família que recepciona essas equipes de saúde da família. Nessa clínica, chama Clínica da Família, porque cuida desde da criança, da gestante, do bebê, do idoso, da mulher, da vacina, do diabético, do hipertenso. Cada equipe dessa cuida de 3.000 pessoas. E isso é bem delimitado. Tem um quadro que você pega aquela região da população, que aquela equipe cuida de 3.000 pessoas. Essas pessoas, a equipe conhece, visita, sabe a realidade epidemiológica daquela área.
sabe quantas pessoas têm uma doença grave, quantas pessoas crônicas. Tem um consultório de odontologia só para essas 3.000 pessoas. É a coisa mais linda, mas isso não é mostrado porque isso é a essência da medicina, porque é você fazer a parte preventiva, é você diagnosticar cedo, não precisar ir no ponto-socorro, e as pessoas conhecem aquela equipe de saúde que ela cuida. Então eu já aumentei muito essa equipe. A minha meta é chegar até 18 com 70% de cobertura de atenção primária, que é o que precisa, pelas condições socioeconômicas da nossa cidade, é o que precisa de atenção primária para essa cidade. E isso, para aumentar um pouco mais, significa, eu precisaria ter praticamente só mais 100 equipes para você chegar a esse patamar, o que é um êxito total. Portanto, eu não só atingi essa meta que eu escrevi, porque eu já ampliei a atenção primária, como fiz uma parte de urgência e emergência que não existia na nossa cidade. Eu já implantei 5 UPAs e a sexta, daqui a 10 dias, já está funcionando, que é de Sobradinho 2, a sexta UPA. Essas 5 UPAs atende 2.500 pessoas por dia, que se não fosse essas 5 UPAs, estaria no ponto-socorro dos hospitais. Então, essa que é a diferença. E aí está o problema central. Você pode observar que a exploração, toda a tentativa de tentar, digamos assim, atacar a saúde pública aqui, ela está relacionada com isso. Você vai numa unidade como essa porque a pessoa está esperando 2 horas, 3 horas, 4 horas, porque você faz uma classificação de risco. Os casos de baixa gravidade, você ali é classificado como azul e verde. Esses casos serão atendidos depois. As pessoas mais graves são atendidas na frente, que é a coisa mais humana e compreensível do mundo. Porque a pessoa às vezes só raciocina quando ele é classificado de verde e azul, graças a Deus que não tem um problema grave, de ficar contente com isso. E muitas vezes fica chateado porque as outras pessoas vão ser atendidas na frente. Mas se você for lá e for classificado, né, como amarelo ou vermelho, imediatamente você vai ter acesso e vai ser atendido. Então você tem que pensar em, quando você tiver um caso mais grave ou sua família, de poder ser atendido na frente. Então hoje ocorre isso. O que precisa fazer é ampliar esse serviço de urgência e emergência. Porque se eu amplio o serviço, hoje eu estou atendendo em torno de 2.500 pessoas dia. Se eu aumento o número de UPAs, e tendo mais UPAs e perto da casa das pessoas, eu vou diluir esse atendimento, que hoje é 500, 600, em Ceilândia, a última UPA, que é do Sol Nascente, chega a atender 600 pessoas por dia. É quase o atendimento de um grande hospital, uma UPA. Então, se eu tenho mais serviço, a pessoa vai ser atendida nas UPAs, reduzir isso para um atendimento de 300, 350 pessoas, 24 horas, vai ser um atendimento melhor do que o ponto-socorro de hospital privado. E se você for botar 300, 350 pessoas por dia, nenhuma UPA em 24 horas. Né? Então é isso que está. É esse sistema de saúde que hoje atende, Milena, 20.000 pessoas por dia. 20.000 pessoas por dia. É esse sistema que precisa atender os casos de menor gravidade que procura as UPAs. Grande parte desse atendimento vem de fora do Distrito Federal. E que nós temos um empenho, dedicação. Você não sabe que eu também sofro, porque eu sei dessa realidade, eu sei porque se o atendimento ele pode ser um atendimento mais humano, ele pode ser mais acolhedor, entendeu? Ele pode ser mais gentil com o nosso povo. Né? O atendimento, se você fala, mas como que você gostaria que fosse? Me fala uma unidade, eu falo. O Hospital da Criança, que foi inaugurado agora no meu governo, só tem 2 anos e meio de vida, esse hospital, pouco mais de 2 anos e meio. Esse hospital já atendeu 1 milhão. Você sabe o que significa um negócio desse em 2 anos e meio? É como se atendesse 1/3 da população toda do Distrito Federal, só que lá só atende criança, abaixo de 12 anos de idade. E atende com carinho. Sabe qual é o grau de satisfação do usuário lá? 98%. O grau bom e ótimo de satisfação do usuário, das mães. Atende crianças graves com câncer.
que atende as patologias as patologias todas, as especialidades todas da pediatria é atendido lá. Enfim, então, e aí eu vejo às vezes um candidato, né, querendo explorar, não, vai tá faltando um pediatra. Tem carência de pediatra aqui, como tem carência de pediatra no país inteiro, em muitos serviços privados, quando você paga e não tem um pediatra para atender lá, você vai lá e não tem um serviço. Você pagando, não tem lá para atender o serviço. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou enfrentando. A única diferença é que eu enfrento o problema. Eu faço concurso, eu contrato, eu faço o contrato pagando mais, eu aumentei o salário dos profissionais, notadamente para os da carreira inicial, que hoje recebe o maior salário do Brasil, que é a carreira inicial, para ser competitivo com a iniciativa privada, para ter esses profissionais, que nós precisamos deles na rede pública do Distrito Federal, para atender o nosso povo lá na ponta. Então eu estou enfrentando o problema, eu estou fazendo o concurso, eu estou abrindo serviços novos, porque se eu tivesse só mantendo o que existe e tivesse funcionando bem, já seria uma ganhar. Além de estar mantendo o serviço, eu estou ampliando os serviços, como eu falei. Se eu tenho um hospital da criança desse tamanho, eu estou fazendo do lado, porque esse é um hospital dia, eu estou fazendo do lado um hospital geral da criança com 204 leitos. Até o meio do ano do próximo ano, e é por isso que eu preciso continuar, eu vou entregar um hospital da criança com 204 leitos. Um hospital geral da criança, onde vai poder ficar internado, fazer cirurgias grandes, etc., que hoje não dá para fazer porque é um hospital dia, não é um hospital geral hoje, e já atende desse jeito. Por isso que eu tenho certeza que eu cumpri rigorosamente esse compromisso que eu assumi com o meu povo, e mais do que isso, eu tenho convicção de que posso melhorar esses indicadores com a experiência que tenho hoje, com o preparo que tenho hoje, com o conhecimento profundo dessa estrutura, que é diferente, porque quando eu assumi, eu via que a saúde estava ruim pela parte externa, mas quando você pega a gestão, aí que você vê que é pior ainda do que estava. Vou lhe interromper um pouquinho, porque nós estamos com muitas participações aqui dos internautas, para que eles tenham oportunidade também de participar dessa sabatina através das nossas redes sociais ou enviando um e-mail para eleições2014@jornaldebrasilia.com.br. São 11h10 e quem manda a primeira pergunta agora é Yara via WhatsApp. Ela pergunta, queria saber do governador por que o plano de saúde dos servidores da administração direta até hoje não passou apenas do papel. O plano de saúde, essa é uma das reivindicações que está sendo trabalhada, né? Nosso governo está trabalhando isso, que é uma das conquistas importantes, né, para os nossos servidores. Alguns servidores já têm os recursos para o plano de saúde, notadamente a área de educação, por exemplo, toda, né, a área da polícia, mas, de fato, precisa ampliar para o conjunto dos servidores, e isso é feito paulatinamente. É um dos compromissos nossos, que eu estou reiterando, que está em curso. Eu sei que, inclusive, estudos já foram feitos da metodologia para a implantação desse plano de saúde, e isso já, eu tenho certeza que será uma realidade muito, muito próxima, Yara, para todos os servidores, inclusive da administração direta do GDF. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo comercial, retornaremos com o segundo bloco com a nossa sabatina, hoje com o candidato à reeleição ao governo do Distrito Federal, governador Agnello Queiroz. Segue JBR TV. Notícias na palma da mão em uma das mais populares redes sociais do mundo, com praticidade, comodidade e rapidez para os leitores do Jornal de Brasília. É desta forma que o programa JBR15 pretende te informar. Quarta-feira, confira o que é destaque hoje no JBR15. Estamos aqui na redação do Jornal de Brasília. Tá todo mundo trabalhando para levar as principais informações do dia até você, seja pelo tradicional jornal impresso que você já conhece, quanto pelo portal do Jornal de Brasília. E agora pelo Instagram. Em 15 segundos você fica bem informado. Olá, então, como que nós fazemos? Nós pegamos as primeiras notícias do dia, elaboramos as 3 mais chamativas e tentamos aplicar de uma forma bem resumida, de uma linguagem bem